Olá, meus irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nessa tarde, que em nome do Senhor Jesus você seja muitíssimo abençoado por Deus. Que Deus esteja presente na tua vida, na tua casa, abençoando a tua família, a tua parentela. Eu quero desde já, no nome do Senhor Jesus, agradecer a todos os que têm acompanhado as transmissões, as lives, as mensagens, as ministrações, as pré-aulas, enfim, que vocês possam continuar com esse desejo, de aprender da palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar a instrução que de Deus procede. Eu me sinto deveras alegre em poder ser instrumento de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém? Sem muito me alongar, eu quero desde já ir diretamente à mensagem, a breve reflexão que Deus tem me dado para compartilhar com você através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto bíblico que nós iremos fazer menção nessa tarde é o texto que se encontra em 2 Crônicas, segundo livro, 2 Crônicas, no capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, aonde nós iremos meditar um pouco acerca de ascensão e queda. Ascensão e queda é o tema da mensagem ou da breve reflexão que nós iremos ouvir da parte de Deus para a nossa edificação nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode acompanhar também aí na sua casa, com o exemplar da Bíblia Sagrada, o texto bíblico, 2 Crônicas, no capítulo 26, nós iremos então meditar acerca deste capítulo em alguns versículos, mais precisamente até o versículo de número 22, nós iremos ter como base para a nossa reflexão nessa tarde, em nome de Jesus, com o seguinte tema: ascensão e queda. Amém? Vamos orar e em seguida iremos então fazer uso da santa palavra de Deus de forma breve e sucinta, em nome de Jesus. E o desejo do meu coração é que você seja verdadeiramente ministrado, abençoado pelo conteúdo dessa ministração, que nada mais é que o compartilhamento dos meus devocionais, das minhas leituras, dos meus estudos, nada mais é do que isso. É apenas isso que eu faço aqui no meu canal, aqui no YouTube e também no meu perfil no Facebook. É o compartilhamento daquilo que Deus tem me dado, ou seja, aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu tenho compartilhado com você, tanto no Facebook quanto no meu canal no YouTube. Amém? Que você possa também seguir meu perfil ali no YouTube e lá você também vai encontrar mensagens, reflexões, pré-aulas, enfim, conteúdo para edificação da sua vida pela palavra de Deus. Amém? Que Deus possa assim abençoar a sua vida e certamente tem abençoado. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa tarde, e te suplico no nome de Jesus que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Meus queridos, o texto bíblico que fiz menção se encontra no segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26, aonde nós vamos encontrar o relato do reinado de Uzias.
reinado de Uzias. Nós vamos encontrar o relato bíblico do reinado de Uzias. Por que razão o tema ascensão e queda? Por que razão o tema ascensão e queda? Porque dentro desse contexto, dentro do contexto ou da narrativa do reinado do rei Uzias, nós encontramos a razão da ascensão e a razão da queda. Razão de ascensão e razão de ruína, de queda, desgraça, declínio. Então, ao meditar na palavra de Deus, você vai encontrar no versículo de número 4, a seguinte citação, no capítulo 26, que fizemos menção, que será o alvo de nossa reflexão nessa tarde. Segundo Crônicas 26, o versículo 4 diz: E ele, Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Nós já vemos aqui uma lição poderosa da parte de Deus, que nos traz uma narrativa de qual fora a postura do rei Uzias. Ou seja, uma postura de retidão. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele caminhou em retidão. Ele teve uma postura de retidão. A tradução bíblica da Nova Tradução na linguagem de hoje, também conhecida pela abreviação NTLH, diz da seguinte forma para nós o mesmo capítulo e versículo. Diz assim: seguindo ele o exemplo de seu pai, Uzias, seguindo o exemplo de seu pai, fez aquilo que agrada a Deus. Seguindo ele o exemplo de seu pai, fez o que agrada a Deus. Então nós já aprendemos aqui, dentro desse versículo de número 4, uma das razões, ou a razão da ascensão, do crescimento, da prosperidade do rei Uzias, fora o fato de que ele agradou a Deus, viveu de maneira agradável a Deus. Todos nós devemos buscar em nossa caminhada cristã, em nossa vida, viver de maneira agradável a Deus, ainda que essa postura de fidelidade para com Deus venha a desagradar aqueles que nos cercam, venha a desagradar as pessoas, contanto que nós tenhamos uma postura reta diante de Deus, de praticar o que é reto aos olhos do Senhor. Nós somos convocados, ou nós somos exortados pela palavra de Deus a buscar viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Muitas pessoas, muitos acabam vivendo de maneira agradável aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos daqueles que praticam, que vivem na prática pecaminosa, que vivem de forma dissoluta, ou seja, vivem de maneira a querer agradar estas pessoas, agradar o mundo que jaz no maligno. Mundo esse que tem padrões éticos, morais, totalmente contrários ao que é predito na santa palavra de Deus, ao que está descrito na palavra de Deus. Ou seja, muitas das vezes assumem uma postura de agradar o mundo para não ser perseguido. Para não ser odiado pelo mundo, como o próprio Senhor Jesus disse: o mundo vos odeia,
pois vocês não são do mundo. Se vocês fossem, o mundo não vos odiaria. Então, quando nós queremos viver, ou quando nós vivemos para agradar a Deus, nós vamos desagradar o mundo, que não tem padrões, princípios, valores, pautados segundo a vontade de Deus, segundo o que é agradável a Deus. Nós vemos aqui, nesse versículo 4, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Quando nós lemos essa palavra, reto, retidão, agradar, fez o que era agradável a Deus, nós somos automaticamente arrebatados ao sentido de conduta, procedimento, vida, testemunho, caminhada cristã, caminhada na fé, caminhada em obediência. Nós somos automaticamente arrebatados a essa questão. E quão difícil é viver para agradar a Deus. Como mencionei, muitos acabam vivendo para agradar o mundo, para agradar a sociedade, que é totalmente contrária aos valores contidos na palavra de Deus. Muitos vivem para agradar a si mesmo, a si próprio, sua própria vontade, os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, mas não os de Deus, não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós lemos acerca da palavra de Deus, falando sobre fazer o que é reto perante o Senhor, traz claramente uma conotação de obediência, de uma vida pautada naquilo que é segundo a vontade de Deus. Então, ao ler esse versículo 4, nós vemos aqui a razão primordial da ascensão do reinado de Uzias. A ascensão do rei Uzias é o fato de que ele fez o que era reto perante o Senhor. Diante disso, nós lemos o texto sagrado no versículo que se segue, versículo 5 do mesmo capítulo 26, que diz da seguinte forma. E aqui eu acho impactante, eu acho forte o que o texto revela para nós. Do versículo 5. Diz o versículo 5 que ele se propôs a buscar a Deus. Propôs-se ele a buscar a Deus. Buscar a Deus. Se propôs a buscar a Deus. A tradução na linguagem de hoje, a NTLH, diz assim: que Uzias serviu a Deus fielmente. Fielmente. Mas a tradução que fiz menção, primeiramente, a primeira leitura que fiz, diz que ele se propôs a buscar a Deus. Propôs buscar a Deus. Teve como propósito de vida buscar a Deus. Colocou esse propósito, teve como propósito buscar a Deus. Buscar a Deus. Nós lembramos claramente das palavras do profeta Isaías, quando inspirado, disse: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Quantos de nós, quantos servos e servas de Deus, têm perdido o prazer de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar intimidade com Deus? Quando falamos de buscar a Deus, quando falamos de buscar a Deus, a ideia é intimidade. A ideia é relacionamento, intimidade, relacionamento. Buscar a presença de Deus é aprendizado. Buscar a presença de Deus é
relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele. É buscar conhecer a sua vontade, buscar conhecer a Ele, buscar ir ao encontro, buscar a face de Deus, ir ao seu encontro. O texto que lemos diz que propôs-se ele a buscar a Deus. O que temos buscado? O que temos buscado? O que tem sido o alvo de nossa busca diária? Muitos têm buscado fama, sucesso, poder, riquezas, e em contrapartida têm se esquecido ou negligenciado a busca de intimidade com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. Ednilson, eu não aceito essa palavra. Eu não concordo. Não é à toa que Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas citadas no contexto do capítulo 6 de Mateus. Você pode ler na sua casa. Todas estas coisas que são citadas nos versículos anteriores do capítulo 6, acerca da solicitude da vida, não andei ansiosos por coisa alguma, tudo isso te será acrescentado, contanto que se busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que temos buscado? O texto é claro, que diz que ele se propôs a buscar a Deus, a presença de Deus, a face de Deus. Buscar a Deus é buscar conhecê-lo, é buscar a sua presença, é buscar profundidade, é buscar a sua palavra, é buscá-lo em oração, dentre muitas outras observações que eu poderia fazer aqui, mas tornaria essa transmissão um tanto quanto extensa, e não é esse o meu objetivo nessa tarde. Mas o texto diz que ele se propôs a buscar a Deus. Quando nós lemos o versículo 5, diz o seguinte, na parte final, que Deus o fez prosperar. Como consequência de uma postura de retidão, como consequência dessa busca da presença de Deus, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Diz o texto sagrado, no versículo 7, que Deus o ajudou contra os filisteus. Uzias recebeu auxílio divino, recebeu o auxílio de Deus em meio às lutas, em meio às guerras. Guerra essa citada no versículo 6, contra os filisteus. Nessa guerra citada no versículo 6, diz a Bíblia Sagrada que Deus o ajudou contra os filisteus. No versículo 7, Deus o ajudou. Ficamos surpresos, ficamos alegres quando somos ajudados pelo braço humano, que muito pode fazer por nós em dados momentos, nos socorrer em momentos de grande dificuldade. Eu já fui ajudado por muitas pessoas, creio que você também. Agora pense consigo mesmo, ter o privilégio de receber a ajuda de Deus, Deus o ajudando, Deus por você, Deus pelejando por você. Então fica a pergunta, por que razão nós muitas das vezes somos negligentes em buscar a presença de Deus? Quando a própria palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a presença de Deus, ir até a sua presença. Muitas das vezes nós buscamos
auxílio e socorro em quem nada pode fazer por nós. Em quem nada pode fazer por nós. Quando, na verdade, muitas das vezes, a solução ou o refrigério que nós precisamos está a uma oração de distância. Está no quarto de oração. Está no a sós com Deus, na intimidade do quarto de oração, e nós negligenciamos isso. Nós negligenciamos isso. Ele buscou a presença de Deus, se propôs a buscar a Deus. Deus o fez prosperar, Deus o ajudou. Nós vemos nos relatos bíblicos que o rei Uzias alcançou uma ascensão notória, uma ascensão notável. Versículo 15 diz assim o versículo de número 15. Na parte final do texto bíblico, na parte final do versículo 15 diz que divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ele ajudado, de maneira tal que se tornou forte. A tradução na linguagem de hoje do mesmo versículo de número 15, na parte D do versículo, na parte final do versículo, diz da seguinte forma: a fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Então nós vemos aqui uma notória ascensão. Uma notória ascensão. Ele se tornou muito poderoso por conta da ajuda de Deus. E a sua fama espalhou-se por toda parte. Ascensão. Porém, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus nessa tarde, o versículo de número 16, a partir do versículo 16, nós veremos o relato de uma queda, de um declínio. Uma queda, por conta de uma postura que desencadeou toda uma queda, todo um declínio na vida do rei Uzias. Diz o versículo 16 da seguinte maneira, o versículo de número 16 do mesmo capítulo 26 diz assim: mas havendo eles se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu ele transgressões contra o Senhor. A nova tradução na linguagem de hoje nos diz assim no mesmo versículo 16. Escute bem. Porém, quando ele se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, orgulhoso, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Você vai ver que ele teve um sentimento. Que sentimento? Orgulho, soberba. Soberba. Fora o sentimento que teve o rei Uzias. Isso desencadeou, teve consequências na vida do rei. A soberba, a exaltação, a altivez, o orgulho. Vejamos o que diz a santa palavra de Deus em Provérbios 16 e 18 para a nossa meditação em o nome de Jesus. Provérbios 16 e 18. Provérbios 16 e 18 para a nossa meditação nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda.
A altivez precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Soberba. A soberba é uma palavra cuja raiz desta palavra, em hebraico, significa alto, sublime. Alto, sublime. Então, meus queridos, entendam o seguinte: todo aquele que tem consigo o sentimento de soberba, ele é arrogante, é presunçoso. O soberbo, ele é altivo. O soberbo, ele não reconhece fragilidades em si. Ele é arrogante, presunçoso. O soberbo ele tem a confiança excessiva na força de seu braço. O soberbo, ele sempre se julgará superior. Sempre terá um conceito elevado de si mesmo para com o outro. Para com o outro. Ele é altivo, é orgulhoso, é presunçoso, arrogante. Vejamos o que diz a palavra de Deus, ainda em Provérbios, agora em Provérbios de número 11 e verso 2. Verso 2. 11 e 2, verso 2. Diz assim: em vindo a soberba, ou o orgulho, soberba, sobrevém também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, a soberba, o orgulho, que é causado por um alto conceito de si próprio, conceito elevado de si mesmo. O orgulhoso é o oposto do humilde, O humilde, ele tem consigo uma característica do caráter de Cristo, a humildade. O humilde tem consigo a modéstia, a simplicidade, que é o oposto da ostentação. O humilde, ele é humilhado, Ele tem pés no chão, diferente do altivo, do soberbo. Eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, eu costumo usar uma palavra, em tom de brincadeira. Eu sei que a palavra de Deus é séria, mas eu costumo brincar falando que o soberbo é semelhante a um gogó de um pombo, que é inchado, Gogó de pombo, é inchado. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada a razão da ruína dele, o orgulho. Aquele que é orgulhoso, ele não sabe, e aí é uma aplicação mais direta, Aquele que é orgulhoso, ele confia em si próprio. O orgulhoso, ele confia nas suas próprias habilidades somente, esquecendo que depende de Deus, que tudo é graça de Deus. O orgulhoso, no aspecto ministerial, ele se acha superior aos demais, não reconhecendo que tudo que ele tem, tudo que ele faz é graça de Deus. Que a sabedoria que ele tem para ministrar é graça de Deus. Que a vocação que ele tem e exerce é graça de Deus. Que a capacidade de ministrar a palavra vem de Deus. Que a sabedoria para instruir vem de Deus. Ou seja, o soberbo, diante daquilo que conquista, diante da prosperidade que se apresenta diante de seus olhos, ele se engrandece. Ele se gloria. Ele começa a querer enaltecer-se, ser enaltecido, ser engrandecido diante daquilo que Deus realizou na sua vida. Porque nós lemos aqui no versículo 7 que Deus o ajudava. Não é isso? No versículo 7 do mesmo capítulo 26, Deus o ajudava. Então, meus queridos, fica claro que junto do orgulho vem a queda. O texto bíblico que lemos de Provérbios 16 e 18 fala sobre isso, que
A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Todo aquele que é humilde, que reconhece sua dependência de Deus, que reconhece a graça de Deus na sua vida, que reconhece sua pequenez, que reconhece que precisa estar em Cristo, estar na presença de Deus para se manter de pé, que reconhece que nada é sem a misericórdia de Deus, todo aquele que tem esse sentimento, permanece de pé. Ainda que venha a resvalar o seu pé, este não permanecerá caído, porque reconhece que nada tem, nada é sem a misericórdia de Deus. Agora o soberbo altivo, não. O soberbo altivo é duro a serviço. Ele não se dobra, ele não se curva diante da vontade do Pai. Ele não reconhece suas debilidades, ele não reconhece a necessidade de estar constantemente na dependência de Deus. Não reconhece o Senhor em seus caminhos, não reconhece, não glorifica a Deus por seus feitos. Muito pelo contrário, toma para si uma glória que não lhe pertence. Que Deus nos guarde deste sentimento. Que Deus nos guarde o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração do orgulho e da altivez. Ednilson, por quê? Porque a palavra de Deus nos exorta. Eu tenho dito isso muitas das vezes, até nas lições de escola bíblica dominical. A profundidade do texto de Provérbios 4 e 23. Quando diz que guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, guardar o coração, porque do coração procede todas as saídas da vida. Aquilo que há em nosso coração vai nortear todas as saídas da nossa vida, todas as áreas de nossa vida. Se houver em nosso coração, se houver em teu coração orgulho, altivez, soberba, sentimento de superioridade, de achar que já sabe de tudo. Tem pessoas que têm esse sentimento de achar que sabe de tudo, né? Que é o suprassumo do entendimento. Eu todo dia, graças ao bom Deus, todos os dias, eu busco meditar na palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Não para minha glória, não para me gloriar nesse fato, mas porque reconheço que no dia que eu abandonar, vai ser minha ruína. No dia que eu for tomado de soberba e deixar de reconhecer a necessidade de capacitar-me dia a dia na palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus, será a minha queda. No dia que eu julgar-me capaz por mim mesmo, não pela graça de Deus, é a minha queda. Nós vemos no texto sagrado, meus queridos, para a gente poder aqui encaminhar para a conclusão, nós vemos no texto sagrado que houve consequências. A partir do versículo 16 do capítulo 26, segundo Crônicas, que nós estamos aqui meditando, nós vemos que houve consequências. Quais consequências? Ele fez o que não devia fazer. Quando o sentimento de orgulho toma conta do indivíduo, ele não mede mais as suas ações. Nós vemos no texto sagrado, nós vamos ver aí dos versículos 16 a 20, que ele fez o que não devia fazer. Ele pecou contra o Senhor, ele transgrediu, cometeu transgressão contra o Senhor. Fez o que não devia fazer. Vamos ler o texto bíblico? Vamos ver o que nos diz o texto bíblico aqui. Diz da seguinte forma. Diz que ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Não devia ter feito isso. O versículo 17 diz que o grande sacerdote, o sacerdote Azarias, e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram e disseram a ele: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo
pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Então nós vemos aqui que ele fez o que não deveria fazer. Ele não deveria ter feito isso. Nós vemos o relato bíblico aqui no versículo de número 16 a 18, no mesmo capítulo. Ele fez o que não devia, porque o sentimento de orgulho se apoderou de Uzias. Como diz a palavra de Deus, o sentimento de orgulho, ele ficou cheio de orgulho e essa foi a sua desgraça. Diz a palavra de Deus que ele foi acometido de uma enfermidade. Diz a palavra do Senhor que ele foi acometido de uma doença contagiosa de pele. Diz, essa narrativa está descrita no versículo 19. Versículo 19 do capítulo 26, segundo Crônicas, nos fala a respeito disso. Vamos ler aqui o texto bíblico e dentro de alguns instantes já concluímos aqui a palavra, essa breve reflexão. Versículo de número 'Louvado seja o nome do Senhor Jesus'. Diz o versículo de número 19: Então Uzias ficou indignado, e tinha ele o incensário em suas mãos para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ou seja, lepra. Né? Ele ficou com uma doença de lepra na testa, né? Perante os sacerdotes, diz a Bíblia, na casa do Senhor, junto ao altar. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso em sua testa. E apressadamente o lançaram fora. E ele próprio se apressou em sair, visto que o Senhor o feriu. Então nós vemos aí a consequência. Houve a consequência. No versículo de número 20 e 1, diz que ele ficou dessa forma, no versículo 21. Ele ficou assim, leproso. Assim ficou leproso o rei até o dia de sua morte. Até o dia de sua morte. Então nós vemos aí ascensão e queda. Concluímos nessa breve reflexão, nem tão breve, né? Já vamos aí para 40 minutos, que a ascensão se deu, a chave da ascensão se deu em uma vida de retidão, fazendo o que é reto perante o Senhor, se propondo a buscar a face de Deus. Se deu no fato de que ele, ao fazer isso, ele fora ajudado por Deus, recebeu auxílio divino, como nós vimos no versículo 7 do mesmo capítulo. E vimos a razão de sua queda, de sua ruína, de sua desgraça, descrito no versículo 16. O orgulho. Nós poderíamos aqui destrinchar textos, versículos sobre buscar a Deus, sobre a questão de andar em retidão perante o Senhor, questão de conduta, de postura, né? De procedimento, de servo de Deus, de alguém fiel a Deus. Poderíamos aqui destrinchar diversos textos sobre a soberba, sobre a altivez, sobre humildade, mas isso levaria muito tempo e tornaria essa transmissão um tanto quanto extensa. E minha intenção é trazer uma breve reflexão, não um estudo extenso sobre. Amém? Mas eu creio que Deus já falou com você, já falou ao seu coração. Deus já ministrou ao seu coração aquilo que, de fato, o Espírito Santo tinha para nós nessa tarde. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade rica que Ele nos concedeu. Mais uma vez eu peço a você, no nome de Jesus Cristo, que você
possa estar compartilhando esse conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu grupo da igreja, enfim, para que eles também ouçam essa palavra, ascensão e queda, baseado no reinado de Uzias, para que você possa também assim abençoar outras pessoas através do compartilhamento dessa breve reflexão. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, te agradeço por essa tarde abençoada na tua presença, por esta palavra maravilhosa, que o Senhor nos ajude, Senhor, a que nós possamos nos guardar deste sentimento de orgulho, de altivez, que haja em nós humildade, que não haja em nós, Senhor, soberba nem altivez, que nós reconheçamos sempre que tudo que temos, que fazemos e que somos e temos, Senhor, é o Senhor na nossa vida, é o Senhor por nós. Que não venhamos a ser tomados por um sentimento de negligência, de forma alguma. Que possamos sim ter desejo, dedicação, prazer em te buscar, mas que esse desejo nunca venha a ser confundido com orgulho, altivez. Nunca, mas que haja em nós sempre reconhecimento de que é o Senhor quem opera todas as coisas. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, pela graça, pela sabedoria, pela salvação, pelo entendimento de tua palavra, pela unção do teu Espírito em minha vida, pelo teu agir na minha casa, na minha vida, na minha família. Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos, todos os ouvintes dessa transmissão, em nome de Jesus, que esta palavra alcance o maior número de vidas possível. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém? Em mais um momento, né? Assim Deus nos permitir, em mais um momento, sendo edificados pela palavra. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Paz de Cristo a todos vocês. Me acompanhe nos meus perfis, Facebook, YouTube e Instagram. Tá bom? Lá você também vai encontrar muitas outras mensagens e reflexões. E muito em breve, se assim Deus nos permitir, estarei trazendo a segunda live a respeito de família. Segunda live a respeito de relacionamento familiar. Vida em família. Amém? E Deus abençoe. Até a próxima. Paz.